Uma boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de junho de 2020. Meu nome é Nelson Prata, eu sou engenheiro de trânsito e transporte com ênfase em segurança de trânsito. E eu tenho feito alguns vídeos, a respeito da problemática envolvendo o conflito táxi versus Uber, Nos vídeos anteriores nós fizemos uma análise teleológica ou histórica, desse conflito, táxi versus Uber, contestando a aplicabilidade ou a aplicação da Lei 13.640, que alterou a Lei 12.587 de 2012, regulamentando o transporte remunerado privado de passageiros. Essa contestação teve como base o trâmite irregular da PL 5587 na Câmara Federal, em face de que essa proposição não obedeceu, não seguiu, não respeitou o princípio da anterioridade legal, segundo a análise que nós fizemos. Nesse vídeo, nós iniciaremos a abordagem das causas com um caráter mais técnico, que em nosso ponto de vista confirmam aquilo que nós dissemos nos vídeos anteriores. Nós começaremos por algumas definições que com certeza não são de conhecimento geral. A primeira das definições é a definição de trânsito, conforme consta do Código de Trânsito Brasileiro. Lá diz o seguinte: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Em seguida, como nós estamos tratando do binômio trânsito-transporte, um binômio que trabalha quase que concatenado, quase que ligado um ao outro, nós vamos fazer a definição de transporte, num sentido amplo, que diz o seguinte, uma delas diz o seguinte: transporte é o movimento de pessoas e mercadorias entre locais. E a outra definição diz o seguinte: transporte é o meio ou serviço pelo qual se deslocam economicamente pessoas ou bens. Vê-se por essas definições que elas são bastante rasas, necessitando, a meu ver, de bastante complementação. Das definições acima, deduz-se que a função mãe dentro desse binômio é a função trânsito, sendo o transporte uma função, tá certo, que nós diríamos subordinada às normas de trânsito. O binômio trânsito e transporte aqui tratado, ele funciona como se fosse o elo de ligação entre produção e consumo de uma sociedade. Portanto, ele é de importância vital para o funcionamento da cadeia produtiva, merecendo essa nossa análise. Este binômio, trânsito e transporte, sendo um direito, é dever do Estado o seu planejamento e a implementação da infraestrutura, a implementação infraestrutural, que permita a realização dessas funções, a função de trânsito e a função de transporte. No caso aqui, nós estamos tratando especificamente do transporte terrestre. Bom, então esse dever do Estado, ele cresce de importância, normalmente se tratando de serviços de natureza pública. Mas o que ocorreu no Brasil nos últimos 30, 35 anos foi um desmonte, quase que completo do planejamento público desse binômio, trânsito e transporte. E esse desmonte iniciou-se em Minas Gerais com a extinção do Planbel, Planejamento Metropolitano de Belo Horizonte. Depois, com a extinção da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, a EBTU, em 1991, no governo Collor, e finalmente a extinção do Grupo Executivo de Implantação do Planejamento e Operação de Transporte e Trânsito, o GIPOT, já em 2008, já no governo de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva.
Esse desmonte ele ocasionou a propagação, o fenômeno da propagação de erros e equívocos jurídicos legais. As funções trânsito e transporte, como nós dissemos aqui no início, elas possuem fortíssimo entrelaçamento no meio, principalmente no meio urbano, né? Onde esse processo de propagações de erros e equívocos tornaram-se mais agudos, né, e confusos, né, em face da interrupção do feedback, que é a realimentação de informações, e da perda da inteligência setorial, né, porque com a extinção dos órgãos de planejamento citados aí, né, perderam-se as cabeças, as pessoas, né, que militavam, né, especialistas que militavam na área, e com isso, né, durante mais de 30 anos, houve uma perda considerável da inteligência setorial. Um exemplo dessa confusão foi o da municipalização de trânsito, tá certo? Na presunção que o trânsito fosse um assunto de interesse local, tá certo? Mas trânsito, na verdade, é uma linguagem planetária, tá certo? De assunto, no mínimo, nacional, né? Ele apenas produz interferência local, tá certo? Diferentemente do transporte urbano, tá certo? Que historicamente sempre teve sob a competência regulamentar e de gestão do município, né? Por se tratar, né, também, né, de um assunto de interesse local, né? No caso do transporte urbano, né? Então, por isso, sempre historicamente, desde o tempo do bonde, do trólebus, né, sempre foi um assunto cuidado pelo município. Já trânsito, né, é um assunto, uma linguagem que deve ser tratada a nível, no mínimo, nacional. Na verdade, essa municipalização de trânsito, ela acabou por confundir, né, o transporte público com o trânsito, tá certo? Urbano. Como já dissemos, que sempre foi uma competência municipal, né? E com isso, né, essa confusão acentuou-se com o advento do conceito de mobilidade urbana. Ora, a mobilidade é um atributo do trânsito, que lá em trânsito a gente chama de fluidez. Mobilidade urbana nada mais é do que a fluidez do trânsito, né? E essa confusão foi de tal ordem que ensejou, né, a Lei 12.587, modificada pela Lei 13.640, como nós já dissemos, e acabou por implantar um plano nacional de mobilidade urbana, né, a meu ver, completamente equivocada, né, porque, como nós dissemos, né, acabou por confundir-se, né, e minimizar, relativizar a função trânsito, que ficou, de certa forma, arrefecida nesse cenário, né? E essa lei, esse Plano Nacional de Mobilidade Urbana, com a sua Lei 12.587, ela nem sequer é uma lei codificada, né, e interfere de maneira profunda no cotidiano das pessoas, tá certo? Ora, como é que se vai cobrar a aplicação de uma lei, tá certo, se ela não é codificada, né? Nesse caso, não há nem como apenar, fazer apenações para o cumprimento dessa lei. Portanto, ela acaba se tornando uma lei inócua. Aqui nós colocamos que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele é um plano equivocado, que na verdade deveria ser um Plano Nacional de Mobilidade nos transportes urbanos, e não mobilidade urbana, simplesmente, tá certo? E é isso que falta, né? O que nós sentimos falta hoje é de uma integração dos transportes, integração de ônibus, táxis, motocicletas, bicicletas, ao sistema de transporte de massa, metrô, né? E também a questão, essa falta de integração, ela leva
há uma dificuldade de acessibilidade da população a esses modos de transporte. E essa é a lacuna, né, que resta por ser preenchida, né? Então, na verdade, caberia aqui um Plano Nacional de Transportes Urbanos, né? E também, esse Plano Nacional, haver-se que cuidar da evolução modal, tá certo? Da modernização, né, dos metrôs, que na verdade os metrôs, a maioria dos metrôs que nós temos no Brasil, são trens de superfície, não são metrôs que penetrem no tecido urbano, no hipercentro das cidades. Então carece de uma modernização desse sistema de transporte, né? O que justifica a nossa argumentação de que nós não temos necessidade de um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, tá certo? Confundindo-se com a função que já existe, que é a função trânsito, né? Que é codificada, né? Existe o Código de Trânsito Brasileiro, que ordena toda a circulação, como vimos lá na definição. Como nós estamos fazendo vídeos curtos para possibilitar transferi-los para o WhatsApp, né, para as redes sociais, nós vamos concluir por aqui e continuar no próximo vídeo.